Subi mais de 1.800 colinas, não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, pra matar a saudade que quer me matar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, pra matar a saudade que quer me matar. E aí, vamos ver o que essa música tem a ver com o tema de hoje? Bom, então vamos começar aqui com a análise da letra da canção que eu apresentei no início, né? A canção é simples, né? Ela fala: subi mais de 1.800 colinas, não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor para matar a saudade que quer me matar. Tem um outro pedaço que eu não cantei no início desse vídeo, mas o que interessa para a gente aqui, na verdade, é só um verso, o primeiro. Subi mais de 1.800 colinas. Por que eu trouxe essa canção aqui? Justamente por conta desse verso. Fora o exagero do autor da canção em dizer que subiu mais de 1.800 colinas por causa de um grande amor, eu trouxe essa canção para cá porque ela cita uma forma de relevo, né? Uma forma de relevo que às vezes a gente confunde com outras. Por exemplo, você sabe diferenciar uma colina de uma montanha? Vamos pensar sobre isso a partir de agora. Então aqui eu trouxe um manual técnico de geomorfologia do IBGE, que está publicado no site do IBGE, para a gente poder partir de uma definição mais técnica sobre o que é colina. Na verdade, nesse manual tem uma imagem de colina que já serve para a gente começar os nossos trabalhos. Aqui tem uma imagem da foto 25, mais à esquerda um pouquinho, tem a imagem de uma área de relevo que eles dissecaram no trabalho deles ali, que eles chamam de morros e colinas. E como é que ele é esse relevo? Vamos pegar aqui e tentar desenhar em cima. Você vê que tem formas. As formas que estão aqui na superfície são formas muito mais suaves, mais aplainadas do que outras que a gente pode ver por aí. Você tem um relevo mais aplainado, tem lá no fundo uma área aqui. Você repara que não tem aqui formas mais pontiagudas, se estivesse nesse sentido aqui, que estou desenhando ali. Não tem. Essas formas não estão presentes aí nesse tipo de relevo aí que eles colocaram como sendo morros e colinas. Aqui ao lado também tem exemplo do mesmo tipo de relevo, né? Se eu for desenhar em cima, você repara que eu não vou desenhar partes muito pontiagudas. E o que isso tem de importante para o estudo da geografia? Essas formas, elas são formas características do relevo brasileiro. Ele não é só composto por isso, como a gente vai ver hoje, mas ele tem grande parte composta por esse tipo de formas. E elas refletem a forma como o relevo brasileiro foi, ao longo dos tempos geológicos, sendo transformado. Então, coloquei aqui para vocês, relevo brasileiro. O relevo brasileiro, a grande característica dele, se fosse para definir em uma frase, o que prevalece, como é que é o relevo brasileiro para alguém que nunca ouviu falar no Brasil, a definição mais próxima da realidade seria falar que ele é um relevo predominantemente desgastado e aplainado pela erosão. Com isso, o que prevalece no relevo brasileiro é a baixa altimetria, ou seja, você não vai encontrar no relevo brasileiro grandes altitudes, como, por exemplo, você encontra no relevo do Chile. E uma outra característica do relevo brasileiro,
associada a esse desgaste e aplainamento são as formas suaves e arredondadas. Um exemplo dessas formas suaves e arredondadas são as colinas. Então, a gente viu ali na imagem anterior que essas colinas elas têm características de serem mais arredondadas, mais aplainadas, né, mais suaves. Daí a pessoa da canção poder dizer que subiu mais de 1.800 colinas, porque são vários morrinhos com uma inclinação mais suave, né? Se a pessoa falasse subir mais de 1.800 montanhas, aí o sacrifício seria maior, porque as montanhas já são um tipo de relevo que já tem uma inclinação muito maior. É porque elas são formadas por áreas mais pontiagudas, por pontos que foram muito menos desgastados e aplainados. Ou seja, os agentes internos atuaram mais recentemente e, na prática, os agentes externos estão atuando há menos tempo. Ou seja, as montanhas são relevos que estão sofrendo sorgimento nesse momento ou sofreram muito recentemente, tá? E isso no tempo geológico, tá? E que estão há menos tempo sofrendo o processo de erosão e aplainamento pelos agentes externos do que as colinas. Então, como é a cara do relevo brasileiro? Como é que é a cara do território brasileiro vista a partir das suas formas de relevo, das formas que compõem a superfície do território? Aqui tem o mapa da representação da classificação de Jurandir-Ross, que é a classificação mais utilizada hoje em dia. Nesse mapa, então, a gente encontra 3 grandes formações de relevo no Brasil, né? Você tem as áreas de planície, são as áreas mais claras, brancas, que ocupam a menor parte do território. Se for ver aqui, é ao longo do Rio Amazonas, por aqui, né? Ilha de Marajó e o litoral brasileiro, basicamente composto por planícies, até aí a região sudeste, né? E mais aqui no meio existem, por outro lado, também os planaltos, que são as áreas mais escuras, que ocupam cerca de metade do território brasileiro, um pouquinho menos, né? O grande parte do território brasileiro é formado pelo que a gente chama genericamente de planalto. E tem as áreas de depressão. As áreas de depressão, você vê que tem áreas de depressão entre um planalto e outro, tem área de depressão entre um planalto e uma planície, né? Ou seja, a gente tem 3 grandes formas de relevo e o território brasileiro ele pode ser classificado nessa escala em que aparece o território como um todo, a partir dessas 3 formas. Agora, o que quer dizer cada uma delas? Quando se fala em planalto, está se falando de áreas com superfícies irregulares, ou seja, planalto não é um plano alto. As superfícies dos planaltos são irregulares, ou seja, colinas existem em planaltos também. Áreas com superfícies irregulares, serras, chapadas e morros, onde o processo de erosão predomina sobre a deposição de sedimentos, ou seja, sai mais material erodido das áreas de planalto para depositar em outras áreas do que chega material erodido de outras áreas. Ou seja, a erosão, a retirada do material, ela predomina sobre a deposição de sedimentos. Isso é uma característica de planaltos. É o que diferencia, é uma das coisas que diferencia o planalto de outras formas de relevo. Ele é irregular, são superfícies irregulares, onde predomina a deposição de sedimentos. E geralmente, não é uma condição obrigatória, mas geralmente mais de 300 metros de altitude. O contrário de planalto, que seria, geralmente a gente considera, né, são as planícies. As planícies, aí sim estão mais próximas daquela definição de plano baixo, né, que geralmente a gente fala nos anos iniciais do ensino, né, de geografia.
Então são superfícies aplainadas, não quer dizer que são totalmente planas, mas elas tendem a estar aplainadas, certo? Ou seja, com menos variação de altitude do que o planalto, onde a sedimentação predomina sobre a erosão. Ou seja, o que diferencia uma planície de um planalto? Além da altitude ser menor do que 300 metros, há um processo de sedimentação, ou seja, de chegada de material de outras áreas, erodido e depositado aqui, maior do que a saída de material. Isso significa que as planícies tendem a se entulhar de material erodido de outras áreas, porque ela recebe mais do que manda. Os planaltos não, eles tendem a perder material erodido para outras áreas. E as depressões, elas meio que juntam características do planalto com alguma característica da planície. Não é à toa que não se falava em depressão em outras classificações do relevo brasileiro anteriores a essa que a gente estava vendo ali do Jurandir Rossi. Havia apenas a divisão entre planaltos e planície, as grandes feições de relevo no Brasil. Só que aí o Jurandir Rossi, ao ter acesso a uma tecnologia mais avançada do que os anteriores, do que os antecessores, ele conseguiu verificar que existiam algumas áreas que não se encaixavam exatamente na definição de planalto e outras que também não se encaixavam exatamente na definição de planície. A forma chamada de depressão são superfícies suavemente inclinadas e bastante aplainadas, ou seja, são aplainadas, assim como as planícies, mas elas têm uma inclinação maior do que as planícies, né? E tem uma outra característica, onde o processo de erosão predomina sobre a deposição de sedimentos, ou seja, a erosão, assim como os planaltos, ela é maior do que a deposição de sedimentos. São áreas, então, que estão perdendo mais material do que recebendo. Tendem, então, a ser mais aplainadas ainda do que elas já são, né? Porque elas não estão recebendo tanto material quanto elas perdem para o processo erosivo. Aqui tem 3 perfis de relevo que meio que resumem essa história toda de planalto, planície e depressão, né? Por exemplo, perfil 1, que é daqui da região norte, ó. Olhando de lado, pegar esse corte aí do perfil 1 e for olhar de lado, a gente teria o quê? Lá para o norte amazônico, descendo, né, que é a área de planalto. Você vê que é mais íngreme, né? A depressão, que é a descida, né? Relevo aplainado, onde predomina ainda a erosão, certo? Aí depois aí tem uma outra área que eles classificaram como planalto, e no meio aqui, ó, planície do Rio Amazonas, aqui no meinho, né? Ou seja, aqui que falei que a planície predomina chegada de sedimentos, né? Geralmente são as áreas mais baixas. Aí você tem o planalto aqui do lado também, para vocês verem que não tem a necessidade, existe a necessidade de sempre ter um planalto, uma depressão, uma planície nessa ordem, aí depois da planície vem de novo uma depressão e um outro planalto? Não, né? Você pode ter um planalto do lado de uma planície, né? Porque às vezes não tem no meio do caminho uma área mais aplainada, mais inclinada, que a gente possa classificar como depressão, tá? Isso tudo é classificação, isso depende de medições. Então quem classificou mediu os processos erosivos, os processos de sedimentação, né? Mediu as formas, avaliou o grau de inclinação, avaliou o quão irregular é essa área para depois gerar uma classificação. É claro que toda classificação ela tem um grau de arbitrariedade, né? Eu vou incluir, às vezes, alguma área que não é exatamente daquele jeito, mas eu estou incluindo na grande área ali. Aí, se eu for fazer uma análise mais detalhada, às vezes vai ter uma mini planície ali no meio de uma depressão e por aí vai. Ó, olha aqui, em outra região, então está indicado aqui áreas de planalto e chapadas, né? Aí uma escarpa, o que é uma escarpa? É uma área com uma inclinação maior, que geralmente é o limite entre um planalto e uma outra forma de relevo, tá?
E aí tem uma área de depressão, aí tem outro planalto, né? E tem uma área de tabuleiros aqui de planície mais litorânea. E na região sudeste, né? Centro-oeste e sudeste, você tem, ó, planície do Mato Grosso. Aí você vai, sobe, tem a área do Planalto, das Chapadas, tal, Bacia do Paraná, né? Aí tem uma área de depressão, que é uma área onde aí eles mediram que prevalece o processo, são áreas mais aplanadas e prevalece um processo de erosão comparado às planícies. Tem outra área de planalto, ou seja, você tem, vai variando isso ao longo dos perfis que você cortar, né? E essas medições foram feitas para classificar. São formas de classificação do relevo. Voltando então para a classificação do Jurandir-Ross, a gente tem então as formas que ele classificou, e aí vamos comparar com as classificações anteriores, né? Tem a primeira a ser feita foi do Haroldo de Azevedo. Repara que ela era muito mais simples, né? Você tinha o Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional, Planalto das Guianas e o resto era planície. O que não era planalto era planície, o que não era planície era planalto. Assim como acontecia na classificação do Aziz Absaber, que foi a segunda grande classificação adotada no Brasil, né? Planaltos também, só que eles são subdivididos em outros nomes, e as áreas de planície e planalto basicamente não se alteraram. Só para a classificação do Jurandir-Ross é que teve uma alteração mais significativa com a criação dessa forma de relevo, né? Aí, na verdade não é a criação, é a identificação de uma forma de relevo que passou-se a classificar de uma forma diferente do que fazia antes, né? Então, algumas áreas, então você teve uma redução do tamanho das planícies comparado às outras classificações e também redução de parte das áreas de planalto, tá? Que foram transformadas e classificadas, na verdade, como depressões. Então, o que mudou de uma classificação para outra foram os critérios de classificação. Não quer dizer que o relevo brasileiro tenha mudado nesse sentido, nesse período aí. Não mudou tão significativamente para que a classificação tenha que ter mudado. Mas a forma de classificar é que mudou, a forma de observar os processos físicos ela mudou e, com isso, o mapa gerado pela classificação também foi alterado. Então, esse vídeo acaba aqui e fui!